Nossa história começa com o fim de um jogo depois de 3 longos anos, o que não é nada suficiente para o nosso protagonista, um gamer hardcore do Japão. Ele fica totalmente decepcionado com o final, achando curto demais. Para ele, o jogo foi lixo total, e ele quer algo que leve no mínimo 10 anos para zerar. Logo em seguida, ele sai procurando um jogo extremamente difícil, daqueles com balanceamento todo quebrado. Na tela aparece a paisagem de um mundo misterioso, enquanto uma empresa desconhecida oferece um jogo que nunca acaba, ambientado no mundo de fantasia com espadas e magia. Ele olha as opções de dificuldade, fácil, normal e modo inferno. A descrição avisa que o arrependimento não vai ser nada comparado ao desespero absoluto que ele vai sentir. No modo inferno, o par exige 100 vezes mais experiência do que no normal. Mas como ele já viu promessas assim antes, escolhe essa opção sem pensar 2 vezes. Várias classes aparecem para escolher: espadachim, herói, até Rei Demônio. Mas a classe Invocador mostra uma dificuldade ainda maior que todas as outras, o que chama a atenção dele na hora. O jogo ainda está em fase alfa, mas mesmo assim ele aperta Start, aceitando virar praticamente uma cobaia. De repente ele desaparece. A próxima sensação que ele sente é algo quente e relaxante. Só que isso muda completamente em segundos, quando o espaço começa a apertar e fica difícil respirar. Logo depois, ele chega nesse novo mundo como um bebê recém-nascido, entendendo na hora o que o jogo quis dizer com reencarnação. O pai dele o segura todo feliz e anuncia que o nome dele vai ser Ellen. Ellen aceita o novo nome e a nova vida sem dificuldade nenhuma, já que a vida passada não tinha nada de especial. Ele era um homem de 35 anos, sem estudos, sem dinheiro, péssimo em romance e só mais um funcionário de escritório. Ele ainda não consegue falar, mas pensa e entende tudo perfeitamente. O japonês é a língua comum desse mundo. Ele nasceu numa família de fazendeiros, numa vila de fronteira que paga impostos para um senhor feudal. O nome do pai é Rodin, um cara trabalhador e super família. A mãe se chama Teresia, muito bonita e gentil. Os dois têm pouco mais de 20 anos, e ele é filho único. De repente, ele boceja, então Teresia o coloca para dormir. Mas quando fica sozinho, Ellen decide tentar abrir a janela de status. Infelizmente, nada acontece, o que deixa ele bem frustrado. Depois de incontáveis tentativas, ele começa a perder a esperança. Mesmo assim, resolve tentar mais uma vez. Dessa vez, uma luz forte aparece e revela um livro. Ele solta um grito sem conseguir se segurar, o que assusta os pais, que saem correndo para o quarto. Allen faz o livro sumir e finge que está dormindo. Quando eles vão embora, ele faz o livro aparecer de novo. Depois de um ano inteiro tentando, finalmente ele consegue ver o que tanto esperava. O livro mostra seus status atuais, nível 1 e classe Invocador. Uma das páginas explica sua habilidade de invocação. Ele já pode criar invocações, mas elas são limitadas a insetos e animais. Ellen percebe que só tem acesso ao Rank H, o pior de todos. Outra página aparece com uma mensagem agradecendo por jogar e perguntando se ele está curtindo esse mundo. O deus da criação pede desculpa pela demora em entregar o Grimório. A administradora se chama Mir. Mir explica que, como ele escolheu uma classe ainda em testes, a papelada demorou mais. Por fim, ela avisa que não aceita perguntas nem cancelamentos sobre a escolha da classe. Ellen quer invocar alguma coisa, então tenta invocar um inseto. No começo, nada acontece. Como não existe guia de jogo nesse mundo, ele precisa testar tudo sozinho. Ele acha que primeiro precisa usar a habilidade Criar, e quando faz isso, surge uma carta. Sua primeira invocação é uma carta de inseto Rank H, com resistência +1 e agilidade +1. Todo empolgado, ele tenta invocar o inseto da carta, mas a mãe entra no quarto. Ele finge que está dormindo de novo e deixa para depois. No dia seguinte, Ellen finalmente invoca o inseto. A carta vira partículas de luz e forma um gafanhoto gigante, que pula direto na cara dele. Depois de observar o inseto, Ellen se pergunta se ele vai obedecer ordens. Ele manda o gafanhoto se aproximar, mas o bicho ignora e sai do quarto. Ellen confere o grimório e vê os status do gafanhoto. Ele pode dar um nome, então chama ele de Denka. O livro também mostra uma parte chamada Buffs. Ele vê que resistência e agilidade estão em +1 e percebe que isso aumenta os próprios atributos dele. Ellen fica tão empolgado que acaba falando alto demais, e Teresia entra no quarto. Quando ela vê o inseto gigante, entra em pânico e pisa no Denka sem nem pensar 2 vezes. Depois de alguns dias treinando suas habilidades, Allen cria uma besta Rank H. Ele invoca um rato Rank H chamado Korosuke, que é tão burrinho quanto o Denka, mas pelo menos usa a habilidade quando recebe uma ordem. Ele pode guardar até 10 cartas de invocação para cada criatura. Quando junta 10 cartas do Shorosuke, o atributo de ataque dele aumenta em 10 pontos. Agora ele já tem uma força maior do que a de qualquer bebê normal. A experiência necessária para subir de nível no modo inferno é 100 vezes maior do que no modo normal. Antes de continuar,
O pai dele volta para casa todo coberto de sangue. O Rodin tranquiliza Teresia dizendo que é só sangue da caça. Todo animado, ele conta pro Allen que hoje derrotou um javali. O Allen sabe que o pai é um servo, mas quando chega o outono e o inverno, ele sai para caçar monstros. O Rodin diz que era um javali gigante enorme e pergunta se ele quer ver. O Allen aceita na hora. Depois de se despedir da Teresia, o Rodin carrega o Allen no colo e comenta que os vizinhos já estão cortando a carne. Enquanto caminha, o Allen observa o mundo de fora pela primeira vez. O pai aponta para um bando de pássaros chamados albarrerons e diz que isso anuncia a chegada do outono. O Rodin confessa que deu o nome de Allen por causa dos albarrerons e explica que para eles o céu é o limite. Eles podem voar para onde quiserem, e isso é a verdadeira liberdade. Ele acha isso incrível, mas conta que a Teresia quase arrancou a cabeça dele quando ouviu essa história. O Rodin continua andando e o Allen acaba dormindo. Quando abre os olhos de novo, ele vê o javali gigante que eles derrotaram. O Allen acha aquilo assustador demais e sabe que nunca conseguiria vencer um bicho tão enorme. Um homem chamado Gerd se aproxima e anuncia que o campeão, peso pesado do dia, chegou. Todos os homens aplaudem o Rodin por ter caçado o javali gigante. O Gerd muda de assunto quando percebe que ele trouxe o filho. O Allen cumprimenta ele educadamente, o que surpreende o Gerd, já que ele só tem 1 ano. O Gerd comenta que a filha dele tem a mesma idade e nem de longe é tão educada assim. O Allen pergunta se os javalis gigantes são fortes. O Gerd responde que eles são monstros de rank C e que são necessários pelo menos 20 homens para derrotar um. O Allen faz questão de guardar bem essa informação. 10 meses depois, o Allen está quase com 2 anos e já alcançou nível 2 em invocação e nível 2 em criação. Ele também conseguiu expansão nível 1 e desbloqueou a função de anotações do Grimório. Todo animado, ele abre a página de status e vê que agora pode criar cartas de criaturas Rank G. Ele também desbloqueou a habilidade de fundir invocações e o espaço do inventário de cartas dobrou. O Allen quer começar a fundir suas criaturas, mas percebe que não tem MP suficiente. Depois do jantar, ele tenta fundir 2 cartas Rank H do Shorosuke, mas nada acontece. O Grimório avisa que ele não tem MP suficiente, mesmo estando com o MP no máximo. Quando ele faz 3 anos, já tem várias cartas, incluindo feras, insetos e pássaros Rank G. O Allen funde 2 cartas e consegue uma carta de pássaro Rank G, que ele chama de Chappie. Quando invoca, o pássaro pousa no ombro dele. Ele tem a habilidade de imitação de voz. O Allen não entende o que isso significa até o Chappie repetir exatamente tudo o que ele disse. Ele acha isso muito da hora. Depois ele invoca um sapo chamado Pionta e uma tupeira chamada Mogusuke, 2 feras Rank G. O Allen pede pro Pionta usar provocar, e o sapo começa a pular enquanto a pele dele brilha. Depois ele pede pro Mogusuke usar escavar, e a tupeira começa a cavar um buraco enorme. O Allen confirma que o Mogusuke dá para usar para fazer armadilhas de queda. Ele entende que o segredo para virar um grande invocador é conhecer bem os bônus de atributos de cada criatura. Esse é exatamente o tipo de jogo hardcore que ele sempre quis. O sino toca e ele já sabe o que vem por aí. A Krena, filha do Gerd, aparece toda animada chamando ele para brincar de duelo de cavaleiros. Ele sai do buraco e cumprimenta a Krena. Ela aponta uma espada de madeira para ele, e o Allen aceita o desafio. Ele sabe que tem que levar essas brincadeiras a sério, porque ela é surpreendentemente rápida e não pega leve de jeito nenhum. O Allen colocou todos os bônus das criaturas dele em agilidade, e mesmo assim mal consegue acompanhar o ritmo dela. A Krena chega a quebrar a espada de madeira e continua atacando como se nada tivesse acontecido. No fim do dia, os pais do Allen aparecem para resgatar o coitado. Enquanto isso, a Teresia está esperando outro bebê. Quando a Krena vai embora, o Allen se levanta e decide ajudar a mãe a carregar os vegetais. À noite, durante o jantar, ele diz pro pai que quer ajudar na colheita das batatas, já que a mãe tá grávida. Isso pega os dois de surpresa. O Allen garante que é forte o suficiente. A Teresia diz que crianças como ele não deveriam trabalhar. O Rodin concorda e fala que ele já ajuda bastante em casa. O pai então fala firme que ainda não é a hora, e que enquanto puder, o Allen devia aproveitar a vida sem ter que ralar no campo. Nesse momento, o Allen entende que eles estão praticamente presos à classe dos servos para sempre, e que o trabalho no campo é extremamente pesado. Mesmo assim, ele aceita a decisão dos pais. A Teresia comenta que percebeu que ele anda jogando pedras na árvore lá atrás. O Rodin pergunta o motivo. O Allen explica que desde que o pai contou que existem monstros na floresta, ele quer proteger a mãe jogando pedras neles. O Rodin ri e elogia a coragem do filho, mas no fundo o Allen sabe que ele só estava testando para ver se conseguia aprender habilidades além da invocação. A Teresia pergunta se ele também vai proteger a Krena, e ele responde que sim. O Rodin comenta que está ansioso pela cerimônia de avaliação do Allen. Ele pergunta o que é isso. A mãe explica que quando ele fizer 5 anos, vai acontecer uma cerimônia divina para descobrir qual é o talento dele. O Rodin diz que, com sorte, um bom talento pode ajudar ele a escapar da servidão. O Allen fica animado, e quando o inverno chega, ele decide ir ver a Denka. Ele ficou pulando tanto no mesmo lugar que acabou fazendo um buraco no chão.
De repente, ele ouve a voz da Crena e faz o Grimório desaparecer. Não tem escolha, tem que brincar de cavaleiros com ela. Ela continua feroz como sempre. Ele tenta acompanhar e bloquear os ataques, mas no fim a Crena passa o rodo nele. O Rodin volta para casa, então a Teresia sai para recebê-lo, mas de repente a Denka pula na perna dela, fazendo ela se assustar e cair. O Rodin corre na hora para ajudar, e apesar de ter sido só um susto, a Teresia começa a sentir contrações. O bebê tá chegando. A pedido do Rodin, a Crena corre para casa para avisar a mãe dela, enquanto o Rodin e o Allen tentam preparar tudo. O Allen não faz ideia do que fazer, e o pai dele tá tão perdido quanto. Por sorte, a mãe da Crena, a Matilda, chega bem na hora para ajudar, mas manda todos os homens inúteis ficarem do lado de fora. Eles são expulsos sem cerimônia nenhuma e acabam dormindo do lado de fora, enquanto a Matilda e a filha ajudam a Teresia a noite toda. Ao amanhecer, o bebê finalmente nasce e é um menino. O Rodin já tinha o nome escolhido. Ele diz com confiança que o nome vai ser Mesh. A Teresia gosta do nome, mas avisa que espera que não seja mais um nome tirado de um monstro, que de fato é. O Ellen não consegue parar de pensar no motivo de ter sido reencarnado. Ele sabe que o que mais quer é upar tudo até o máximo, mas essa vida em família também é bem agradável. Ele ainda não sabe exatamente como vai fazer isso, mas tem certeza de uma coisa: ele quer libertar toda a família daquele destino duro e cansativo da servidão. Num dia novo, o Ellen estava caminhando com o pai dele e pergunta como é a cerimônia de avaliação. O pai explica que é um evento especial em que todo mundo, de serva nobre, tem que participar quando completa 5 anos de idade, e que se der sorte de ter algum talento, a pessoa pode sair da servidão. O único problema é que isso vem junto com um monte de rivais. O Ellen pergunta por que ele diz isso, e o pai explica que, assim que eles se estabeleceram nessas terras, o pessoal começou a ter filhos sem parar, tipo, pior que coelho. E agora tem um monte de crianças prestes a completar 5 anos, ele incluso. De repente, eles ouvem a pequena Crena, e o pai dela mais à frente, então decidem ir junto. Depois de andar um pouco, eles veem o vilarejo dos plebeus à distância. Quando chegam ao lugar onde a cerimônia vai acontecer, veem vários plebeus e servos reunidos. De repente, as portas se abrem, e 3 membros da igreja saem abençoando todo mundo em nome de Elmia, o deus da criação. Eles desejam boa sorte a todos, e comentam que aquele país já viu heróis cuja linhagem começou até na servidão. Isso deixa alguns plebeus chocados, sem acreditar muito nisso. A mulher então dá exemplos: Santa Clays, que nasceu plebeia, e Berk, o mestre da espada, que era apenas um servo. Ao ouvir isso, o Allen se lembra de que no jogo, classes como herói e mestre da espada tinham que começar de uma classe social baixa. Mesmo sendo algo do jogo, ele acha que isso também se aplica àquele mundo. Então faz sentido todo mundo, do mais alto ao mais baixo, ter que passar pela cerimônia. Depois da apresentação, eles são convidados a entrar. Lá dentro, o Allen observa as estátuas dos deuses adorados naquele lugar. A do meio é a de Elmea, o deus da criação, o que faz ele se lembrar da época em que os desenvolvedores mandaram uma carta para ele. Logo em seguida, a cerimônia de avaliação começa. Primeiro, chamam o chefe da vila de Boji e o filho dele, Thomas. Pedem pro garotinho colocar a mão na bola de cristal, e quando ele faz isso, os parâmetros aparecem numa placa de metal. Eles descobrem que ele tem talento para comerciante. O pai fica todo feliz e corre para parabenizar o filho, e assim as pessoas vão passando. Alguns não têm talento nenhum, outro descobre que tem talento para usar machado, com atributo Rank A. No final, só sobram o protagonista e a Crena. Chamam a garota de cabelo rosa primeiro. Ela corre animada e quando coloca a mão na bola de cristal, ela começa a brilhar com tanta intensidade que todo mundo fica preocupado. Mas os membros da igreja ficam impressionados, porque ela tem o talento de mestre da espada, um dos melhores que existem. Ao ouvir isso, todo mundo se empolga, sem acreditar que o mestre da espada apareceu naquele vilarejo esquecido. O pai dela a parabeniza, mas a menina parece meio decepcionada, porque não era espadachim. Já o Allen fica tranquilo. Ele já imaginava que algo assim ia aparecer, considerando a força absurda dela. Sem mais enrolação, o reverendo chama o Allen. Ele fica nervoso, porque finalmente vão descobrir que ele é um invocador. Ele coloca a mão na bola de cristal e ela começa a brilhar, jogando ele longe. Tudo indica que é algo incrível. Mas quando o reverendo se aproxima e diz qual é o talento dele, responde que, infelizmente, ele não tem talento nenhum. O Allen não consegue acreditar nisso. Ele se aproxima para ver os próprios parâmetros e descobre que todos estão em Rank E. Irritado, ele xinga os desenvolvedores e reclama que eles precisam aprender a debugar o jogo, porque agora ninguém vai saber que ele é um invocador. Nisso, o pai dele se aproxima e, sem tocar no assunto, diz para ele ir para casa, já que a mãe está esperando. Quando chegam, a mãe e o irmão os recebem felizes. À noite, eles jantam juntos, e os pais dizem que talento não importa, porque ele sempre vai ser o orgulho deles. Vendo como os pais são compreensivos, o Allen fica grato por ter nascido naquela família. A cena termina com um abraço em família. Enquanto
dormiam, o protagonista estava testando o grimório dele. Ele comenta que aprendeu algo novo naquele dia. Ele é o único naquele mundo jogando no modo Hell, já que todo mundo na cerimônia tinha 5 anos, o que significa que todos deveriam estar no nível 1, igual a ele. Mas o sistema de rank provavelmente mostra o quanto cada pessoa pode evoluir a cada nível. Então ele conclui que o motivo de todos os atributos dele estarem em rank E é porque no modo Hell, o progresso dele é só 1/100º do normal. Levando isso em conta, os ranks devem estar mostrando apenas essa fração do valor real dele. Ele imagina que isso faria qualquer pessoa normal arrancar os cabelos, mas não é o caso dele, já que ele veio para esse mundo justamente para botar jogos medíocres no devido lugar, embora antes precise fazer os desenvolvedores consertarem aquele jogo idiota. Pegando o grimório, ele decide reclamar escrevendo tudo o que pensa. No dia seguinte, a gente vê ele caminhando com a mãe. Ele pergunta o que tá acontecendo com o pai, já que percebe ele agindo de um jeito estranho. A Teresia diz que ele tá assim desde que chegou tarde em casa na noite anterior. À tarde, eles vão para casa do Gerd comemorar o talento da Crena. A pequena, toda feliz, conta que descobriu que o talento dela é melhor do que o de espadachim. O Ellen faz cara de surpreso e pergunta se é verdade. A Crena continua dizendo que agora vai ficar ainda mais forte. Nisso, a Mireilla comenta que o chefe da vila passou lá em casa e deu uma bebida para comemoração. O Rodin fica feliz, mas lembrando que tá chateado com aquela família, dá os parabéns desejando que eles aproveitem a bebida. O Gerd ressalta que naquela casa os convidados bebem primeiro. Percebendo essa atitude, o Allen pergunta se talvez o pai esteja com ciúmes por causa desse negócio de talento, mas logo descarta isso, lembrando que o pai não é assim. Nessa hora, ele escuta os dois começando a discutir. O Rodin diz que a Crena tem um talento incrível e que isso é motivo de comemoração. Aí o Gerd exige uma explicação do porquê ele disse que ia cortar relações com a família deles. O Rodin explica que não quer isso, mas como a Crena vai entrar na cavalaria e servir ao país, eles não deveriam perder tempo socializando com plebeus. O Allen finalmente entende que o pai tá tentando ajudar de um jeito que ninguém pediu. O Gerd puxa o Rodin e diz que isso não é importante. O Rodin insiste que é sim. Aí os dois começam a discutir de vez. Vendo que a situação tá escalando, o Ellen pede pra Crena acalmar os dois. Ela pega a espada e intervir, mas as esposas chegam primeiro e dão uns tapas neles. Problema resolvido. A Crena continua comendo como se nada tivesse acontecido. O Allen pergunta pra Mireia se eles brigam sempre assim. Ela responde que sim, mas que a paternidade ajudou a acalmar os dois, porque antes eles até se batiam de verdade. As mães contam que os 4 são amigos de infância, cresceram na mesma vila e há 10 anos surgiu a ideia de fundar uma nova vila. Então eles decidiram ir juntos e até fizeram uma reunião em grupo para combinar como iam construir as casas. Elas perguntam se o Ellen não reparou que as casas têm o mesmo design. Ele responde que sim. Aí o pai comenta que foi mais fácil construir tudo ao mesmo tempo, então dividiram as tarefas. No outro dia, enquanto os pais trabalhavam, chega a notícia de que a Ordem dos Cavaleiros está procurando a Crena. Na Vila dos Plebeus vemos pais e crianças reunidos. Nisso aparece o garoto do talento com o machado. Ele pergunta pro protagonista o que ele acha que tá fazendo ali, já que gente sem talento não tem lugar naquele espaço. A Crena fica irritada ao ouvir isso e tenta bater nele, mas o pai dela impede. De repente, o chefe da vila anuncia que a Ordem dos Cavaleiros chegou. As pessoas abrem caminho. O garoto do machado fica boquiaberto, porque o próprio capitão veio, um mestre da espada. Ele se aproxima do chefe e pergunta pela Crena. Ela é chamada na hora. Vemos a garota de cabelo rosa se aproximando junto do pai. A pequena se apresenta de forma educada, entre aspas. Ao vê-la de perto, o capitão ordena que ela lute um duelo. O Gerd questiona, dizendo que ela só tem 5 anos e nunca nem usou uma espada de verdade. O capitão lembra que ela é uma Sword Master, então não deveria ter problema. Com um olhar frio, ele pergunta se por acaso mentiram pra ele e ousaram enganar o barão. O Z9 chama o vice-capitão e manda ele se preparar. O protagonista fica confuso. O capitão então explica ao Gerd que falsificar os resultados da cerimônia de avaliação é punido com pena de morte. Por isso, eles precisam confirmar se o talento dela é legítimo. Foi assim que ele anuncia o duelo de esgrima. Todo mundo fica chocado. A Gerd implora para que não façam isso. Porém, o capitão deixa bem claro que, se ela não lutar, a família inteira dela vai ser executada. A pequena não demonstra nenhuma preocupação. Quando vê uma espada de verdade, fica toda animada e diz pro pai que vai lutar. Então vemos ela frente a frente com o vice-capitão. Os dois se apresentam e aí descobrimos que o nome dele é Ludbrand. A pequena parte para cima, balança a espada. Ludbrand contra-ataca, mas ela bloqueia. Quando ela quase acerta ele, o vice-capitão usa as pernas e, com um chute, joga ela contra a parede. A Gerd e os outros ficam revoltados, exigindo que deixem a menina em paz, mas a Crena se levanta e entra em modo Berserker, com uma velocidade e força absurdas, avançando direto contra o Ludbrand. Ele mal consegue se defender, só bloqueando os golpes, até que num descuido a Crena quebra a espada dele. O capitão então encerra o combate. A pequena volta a si e pergunta se já acabou. Toda feliz, ela agradece o vice-capitão, mas ele cai no chão completamente exausto.
resto. Vendo isso, a Gerd fica muito feliz e comemora junto com o soldado. O capitão, depois de presenciar tudo aquilo, não tem mais como duvidar. Ele se aproxima da Gerd, a parabeniza por ter criado tão bem a filha e pede desculpas por ter desconfiado. Em seguida, convida todos para comerem juntos e conversarem sobre o futuro da menina, permitindo que levem os amigos também. Assim, vemos eles numa casa bem luxuosa. O clima fica meio tenso. O protagonista se pergunta por que o garoto do machado e o pai dele foram junto, mas deixa isso de lado e aproveita para pegar umas frutas para levar para casa. Nesse momento, o capitão começa a falar. Ele se apresenta como Z9 e diz que foi enviado por ordem do seu senhor para verificar se entre eles existia um verdadeiro mestre da espada. E sim, ele confirmou que era verdade. Falando com o chefe da vila, ele diz que aquela vila de fronteira seria nomeada em homenagem a ele quando fosse totalmente estabelecida. Porém, agora que descobriram que o mestre da espada nasceu ali, o senhor dele decidiu honrar esse grande acontecimento, mudando o nome para Vila Crena. O chefe não questiona nada e aceita na hora. Ele então explica aos outros por que submeteu a Crena àquele teste. 3 anos atrás, o mestre da espada nasceu numa família de condes e passou a servir a família real, mas não correspondeu às expectativas. Quando foi reavaliado, ficou claro que o talento dele era só de um espadachim comum. Depois disso, descobriram que vários nobres tinham exagerado seus talentos. Por isso, o reino decidiu verificar tudo com muito mais rigor. Voltando para Gerd, o capitão pede desculpas de novo por ter submetido a filha dela àquele teste. Ele pede que continue cuidando bem dela e ajudando-a a crescer, para que, quando fizer 12 anos, possa estudar na academia e futuramente servir diretamente à família real. O Allen fica de boca aberta ao ouvir isso. Então o garoto do machado pergunta se qualquer um pode ir para a academia e virar cavaleiro. O pai dele manda ele se comportar e pede desculpas ao capitão. O capitão responde que em algum momento um instrutor será enviado para a vila, então o ideal é estudar bastante para conseguir entrar na academia. Ao ouvir isso, a Crena diz pro protagonista que ele também deveria estudar com ele. O Allen responde que vai sim, mas o outro garoto só ri, dizendo que ele não tem capacidade para isso. A Crena entra na frente para defendê-lo. Já o protagonista age com total indiferença, afinal, ele é um adulto de 40 anos. O capitão percebe o cabelo e os olhos escuros dele e pergunta quem ele é. O Rodin responde que é seu filho. Como ainda não tinham sido apresentados direito, a Gerd faz as apresentações. Quando ouve o nome Rodin, o capitão pergunta se ele é o mesmo Rodin, o caçador de javalis. Ele se levanta imediatamente e pede desculpas por ter sido rude com a lenda da vila. O Rodin fica confuso e pergunta o que ele quer dizer. O capitão explica que o barão é muito fã da carne do grande javali que aquela vila fornece todo inverno. E pelo que ouviu, Rodin é quem assume o papel mais perigoso nas caçadas, sendo considerado um verdadeiro herói. Ele pede que aceite isso como um elogio do próprio barão e dele também. Ao ver isso, Allen não consegue evitar pensar no quanto o pai dele é incrível. À tarde, no caminho de volta para casa, o pai dá uma grande lição para ele. Mesmo sendo apenas um servo, eles ainda podem ser reconhecidos pelos grandes. Ele pede pro Allen nunca desistir e continuar seguindo em frente, não importa o quão duro seja o trabalho. O protagonista promete, mas mudando de assunto, tira algumas frutas que pegou pra mãe e pra Mesh, e pergunta se fez algo errado. O pai só dá risada, dizendo que fez a mesma coisa, e até pior. 2 anos depois, o Allen sente uma empolgação de verdade. Finalmente conseguiu upar a habilidade de invocador depois de 2 anos inteiros de treino. O grimório dele agora mostra uma nova função chamada Upgrade, o que faz ele se perguntar se agora vai conseguir invocar criaturas bem mais fortes. Ele fica todo animado, pensando que com o tempo talvez consiga invocar algo absurdo, tipo um dragão. Levou 2 anos completos para chegar nesse ponto. Pensando bem, ele percebe que todo o esforço e a espera realmente valeram a pena. Mais tarde naquela noite, a Teresa e o Rodin anunciam que estão esperando outro filho, e acham que dessa vez vai ser uma menina. Todo mundo começa a pensar em possíveis nomes. Do nada, o grimório do Allen aparece, e quando ele olha dentro, vê claramente escrito o nome do deus da criação. Sem pensar 2 vezes, o Allen sugere que chamem a bebê de Elmia. Os pais dele imediatamente mandam ele calar a boca, bem bravos, e avisam para nunca mais sair pronunciando o nome sagrado do deus assim, de qualquer jeito. Só então o Allen percebe que falou besteira e tenta mudar de assunto o mais rápido possível. Ele faz isso apontando que a cicatriz de caça do pai está se curando rápido demais. O Rodin explica que ganhou aquela cicatriz quando superou um dos testes dos deuses, durante uma caçada perigosa a um javali. O Allen não faz ideia do que seja um teste dos deuses, então o Rodin explica. Segundo ele, é um momento especial que às vezes acontece durante a caça a monstros. Nesse instante, o caçador sente uma explosão de energia absurda que elimina totalmente o cansaço e todos os ferimentos acumulados. Quando o Allen ouve isso, ele entende na hora. É assim que as pessoas daquele mundo descrevem o level up. De repente, tudo começa a fazer muito mais sentido. Mesmo que a habilidade de invocação dele tenha melhorado com treino, o Allen entende que ele ainda vai continuar no nível 1 enquanto não derrotar monstros de verdade em combate.
Melhorar uma habilidade só na repetição não é suficiente para subir de nível. Se ele realmente quiser ficar mais forte, vai precisar de experiência real, lutando contra inimigos perigosos. Por isso, o Ellen decide que precisa levar as caçadas a sério. Ele pergunta pro pai se pode acompanhar ele numa caçada de verdade, mas o pai recusa na hora. O Rodin lembra o Ellen com firmeza que caçar não é brincadeira. Ele diz que a caça envolve riscos reais e consequências sérias, e que um erro pode facilmente custar a vida de alguém. Ouvindo esse aviso, o Ellen entende que ficar mais forte não vai ser fácil nem seguro. Mas isso não significa que ele vá desistir dos objetivos dele. Mais tarde naquela noite, pouco antes de dormir, o Ellen pega o Grimório e vê que recebeu uma mensagem da Elmer, a deusa da criação. A mensagem explica que durante a cerimônia de avaliação, o status dele apareceram como Rank E, porque ele está jogando no modo infernal de dificuldade. Porém, a mensagem também mostra os verdadeiros status base dele. O Allen se sente aliviado e feliz ao ver que os atributos reais dele estão no nível máximo, igual aos números absurdos da Crena. Isso dá um baita boost na confiança dele. Curioso, o Ellen decide testar a habilidade de upgrade no inseto pequeno. Exatamente como ele imaginava, a habilidade aumenta todos os atributos que o bicho já tinha. Quando o Allen materializa o inseto melhorado, ele não cresce quase nada de tamanho, mas dá pra sentir que foi aprimorado e ficou claramente mais forte. Bem nessa hora, a Teresia entra no quarto e vê o inseto melhorado. Ela se assusta e, antes que o Allen consiga impedir, esmaga o bicho com o pé. Mesmo assim, o Allen não desiste dos experimentos. Ele passa o resto da noite invocando várias criaturas e testando as novas habilidades. Ao amanhecer, ele chega a uma conclusão importante. Os upgrades que ele aplica numa carta invocada não desaparecem quando a criatura é dispensada. Isso significa que desde que ele tenha mana suficiente, dá pra ir melhorando todas as cartas do inventário aos poucos. Pouco depois dessa descoberta, o Rodin se prepara para sair em mais uma caçada. Todo mundo se despede e deseja boa sorte para ele. Mais tarde, enquanto o Allen faz alguns afazeres, ele percebe que não conseguiu criar nenhuma fusão nova, apesar de tentar várias vezes. A única combinação que ele ainda não testou é fundir uma carta de pássaro com uma de inseto. Quando ele finalmente tenta essa fusão específica, o Ellen sorri ao ver o resultado aparecer, mas o sorriso dura pouco quando ele percebe que a nova carta é só uma criatura em forma de maçã. De primeira, ele fica decepcionado, mas logo decide olhar com calma os bônus específicos da carta. Conforme vai lendo, o sorriso volta. Ele percebe que finalmente conseguiu uma criatura que dá bônus de pontos de mana, algo que ele vinha procurando desesperadamente. E isso é um avanço gigantesco, porque significa que ele vai conseguir fazer muito mais ações e invocações ao longo de um único dia. Antes dessa descoberta, o Ellen achava que levaria várias décadas para subir de nível direito. Agora, graças ao bônus de mana dessa criatura, ele percebe que todo o processo pode ser reduzido para apenas alguns anos. O Ellen materializa a carta, e a estranha criatura em forma de maçã aparece na frente dele. Pensando um pouco, ele decide chamar a criatura de Mukakin. Depois de um tempo, o Mukakin mostra sua habilidade especial. A criatura afunda no chão e se transforma num talo alto que solta um aroma doce e agradável. O Ellen fica lá, respirando aquele cheiro relaxante, quando de repente vê a mãe dele se aproximando. Ele tenta dispensar o talo às pressas, mas ele não desaparece. A mãe dele chega perto, percebe a planta estranha, mas não dá muita importância, já que o cheiro é bom e bem relaxante. Mais tarde naquele mesmo dia, a Crena aparece para mais um treino de rotina. Durante o combate de treinamento, a Crena dá uma surra completa no Allen e derrota ele várias vezes seguidas. Mesmo assim, quando o treino acaba, a Crena admite que o Ellen ficou um pouco mais resistente. O Ellen fica em choque ao ouvir isso e corre para checar o Grimório. Olhando os status, ele vê que tanto a resistência quanto o ataque dele aumentaram um pouco. Aí ele começa a se perguntar se aquele aroma doce do Mukakin teve alguma coisa a ver com isso. Com o passar do tempo, o Ellen percebe que agora eles têm fertilizante de sobra por causa dos subprodutos do Mukakin. Depois de fazer uns testes simples, ele finalmente entende como a habilidade especial do Mukakin funciona de verdade. Ele descobre que a habilidade Aroma reduz o tempo de recuperação de mana de 6 horas para 5. Isso permite que ele faça muito mais coisas e invocações num único dia. Mesmo assim, o Allen não consegue deixar de se sentir inquieto, porque sempre tem a sensação de que o tempo nunca é suficiente. Mais tarde naquela noite, o Allen e a mãe começam a ficar preocupados, porque o Rodin ainda não voltou para casa. Conforme o tempo passa, a preocupação vai virando medo de verdade. Até que de repente eles ouvem uma gritaria alta e muita confusão vindo lá de fora. Quando eles saem correndo para fora, vêm vários aventureiros carregando o Rodin numa maca improvisada. Ele tá claramente muito ferido e mal consegue ficar consciente. Assim que levam o Rodin para dentro de casa, o Helmius explica o que aconteceu durante a caçada. Ele conta que o Rodin levou uma presa de javali direto no abdômen. Eles só conseguiram manter ele vivo por enquanto graças a uma erva de cura especial.
O próprio Helmius admite que se não fosse por essa erva, o Rodin já teria morrido. Mesmo assim, o efeito da erva não é suficiente para curar tudo, e ele ficou com um ferimento grande e perigoso, que ainda está sangrando. O Allen pergunta para o Helmius como algo assim pode acontecer. O Helmius explica que não foi culpa de um erro simples de um camponês qualquer. Normalmente, camponeses nem participam de caçadas a javalis, porque são perigosíssimas. Mas esse ano foi diferente. Muitos camponeses se voluntariaram cheios de empolgação, porque tinham ouvido histórias sobre o Rodin como um herói lendário da caça. Eles acreditavam que, com o Rodin por perto, estariam totalmente seguros. O Helmius admite que nem ele nem o Rodin se sentiam confortáveis em deixar gente sem experiência participar. Só que eles não puderam recusar as ordens diretas do chefe da vila, então não teve escolha. Os camponeses voluntários foram ensinados sobre formações defensivas e táticas. Mas assim que a coisa ficou realmente feia, o medo tomou conta. Eles entraram em pânico, quebraram totalmente a formação e começaram a correr sem rumo. Um dos camponeses ia ser atravessado pela presa de um javali que vinha em disparada, mas foi justamente nesse momento crítico que o Rodin entrou na frente. Ele salvou o cara, mas acabou levando o golpe no lugar dele. Mais tarde naquela noite, o Rodin finalmente acorda do desmaio e todo mundo solta um suspiro de alívio. Mesmo assim, o Ellen não consegue parar de se culpar. Ele percebe que foi praticamente inútil nessa crise. O Allen entende que ficou focado demais em subir de nível e melhorar as próprias habilidades de um jeito egoísta. Por isso, não prestou atenção no que estava acontecendo ao redor, nem nas pessoas que realmente precisavam da ajuda dele. Ele lembra que tem uma família que precisa proteger a qualquer custo e, em silêncio, faz a promessa de ficar forte o bastante para realmente proteger todos eles. Pouco depois, o Helmius aparece trazendo a parte da carne que cabe ao Rodin pela caçada bem-sucedida. Depois disso, Helmius diz pro Rod não se preocupar com nada durante o inverno que vem aí. Ele só precisa focar em se recuperar. É aí que o Ellen também fala. Ele diz pro pai descansar tranquilo, sem se preocupar, porque a partir de agora ele vai cuidar de tudo e sustentar a família enquanto o Rodin se recupera. No dia seguinte, o Allen cumpre a promessa direitinho. Ele faz trabalhos pesados, como buscar água no poço e carregar tudo até em casa. Depois, o Helmius ensina o Allen a colher as plantações do jeito certo. No começo, o Helmius acha que o trabalho vai ser pesado demais para o Allen, ainda mais pela idade dele. Mas, para surpresa sincera dele, o Ellen colhe cada talo com muita facilidade. Isso faz o Helmius perceber que o Ellen é bem mais forte do que ele imaginava. Não muito tempo depois, o chefe da vila vai até a casa deles, junto com um camponês que causou diretamente o ferimento do Rodin. O camponês pede desculpa desesperadamente. Todo mundo espera que o Rodin fique bravo, mas para surpresa geral, o Rodin responde com calma, dizendo para ele tomar mais cuidado da próxima vez e que não precisa se preocupar com mais nada. Vendo essa atitude, o Allen sente uma admiração profunda pelo pai e percebe o quanto ele é realmente uma pessoa incrível. Mais tarde, naquele mesmo dia, o Allen vai até o campo de flores e limpa uma parte do terreno para montar armadilhas e conseguir um pouco de carne. Ele invoca alguns sapos pequenos e usa eles como isca. Depois de preparar tudo com cuidado, o Allen se esconde entre os arbustos e espera em silêncio. Ele espera por um bom tempo e nada acontece. Já começa a achar que isso não vai dar em nada. Aí, de repente, um pássaro gigante desce voando e pousa na área limpa. Quando o Allen olha melhor, o coração dele quase para. Ele percebe que aquilo não é um pássaro comum, é um albacore, um monstro perigoso de rank B. O Ellen só queria atrair bichos pequenos e aves comuns. Ele nunca imaginou que algo desse nível apareceria. Ele sabe que não tem nenhuma chance real de derrotar um monstro desse calibre, então o primeiro impulso é virar as costas e sair correndo. Mas, bem nesse momento crítico, o sistema dele ativa e anuncia que a habilidade de upgrade subiu para o nível 2. Vendo essa mensagem, o Ellen pensa que talvez valha a pena arriscar e testar o novo poder. O Ellen ataca e balança a espada, mas o albacore derruba ele com facilidade com um único golpe de asa. Em seguida, o Allen invoca vários lobos aprimorados, que avançam para morder e atacar o pássaro por todos os lados. Por um instante, ele acredita que talvez tenha chance. Só que a situação piora rápido quando ele vê o albacore simplesmente devorando todos os lobos invocados sem esforço nenhum. Sem mais opções, o Ellen tenta atacar de novo com a espada, mas dessa vez é arremessado ainda mais longe. O albacore se aproxima e fica bem em cima dele, claramente pronto para devorar o próprio Allen. Tremendo, o Allen levanta a espada para se defender, com o corpo inteiro tremendo, se perguntando se aquele era realmente o fim. Ele precisa agir rápido se não quiser virar comida de passarinho. Como último recurso, ele invoca duas sanguessugas que imediatamente começam a chupar parte do sangue do albatroz. Isso começa a enfraquecer um pouco a ave gigante, dando a ele um pequeno tempo para pensar no próximo movimento. O Ellen nunca tinha testado elas de verdade antes, mas felizmente parece que elas têm uma habilidade de drenar energia. Ele sabe que está bem mais fraco porque perdeu algumas invocações, mas acredita que isso não vai ser um problema, porque já tem um plano claro para acabar com essa fera.
Assim que ele consegue se soltar, ele invoca os lobos de novo e manda tanto os lobos quanto as sanguessugas atacarem ao mesmo tempo. O Allen invoca ainda mais sanguessugas e lobos, e com o esforço combinado deles, ele também salta e dá um golpe decisivo de espada direto na cabeça do albatroz. O ataque é forte o suficiente para derrubar o albatroz e deixar ele no chão para sempre. Ele finalmente consegue dar o golpe final e derrotar o monstro. O Allen mal consegue acreditar, já que esse é o primeiro abate dele. Então o grimório dele avisa que ele acabou de derrotar um albatroz e ganhou 100 pontos de experiência. Ao ver essa mensagem, ele fica emocionado e tira um momento para comemorar a vitória. Depois disso, o Allen carrega o albatroz de volta para a família dele. Mais tarde naquele dia, ele chega em casa com a ave. E todo mundo fica surpreso que alguém que eles viam como fraco conseguiu derrotar completamente um monstro de rank D. A família inteira fica sem palavras. O Allen diz que só conseguiu pegar ele desprevenido enquanto estava distraído, o que é meio verdade, mas ele não menciona a parte das invocações. O Helmius então se oferece para ajudar ele a sangrar o albatroz direito. O Helmius começa a inspecionar o corpo da ave e percebe algumas marcas de mordida, então pergunta para o Allen sobre isso. O Allen inventa uma desculpa e diz que estava lutando no instinto, então teve que fazer o que fosse necessário. O Helmius começa a imaginar o Allen mordendo a ave com tudo para sobreviver, mas independente de como ele fez, ainda é um feito impressionante. Então ele parabeniza ele pelo bom trabalho. Depois de amarrar o albatroz, o Helmius explica em detalhes como a carne deve ser cortada e separada e quais partes do monstro são seguras e comestíveis. O albatroz pesa cerca de 60 quilos, mas depois de sangrar totalmente, cai para uns 20 quilos. O Helmius também comenta que todos os monstros têm pedras mágicas dentro deles e que qualquer pedra mágica encontrada em um monstro acima do rank D está sujeita às leis de imposto do reino. Mas o Helmius não vê isso como um grande problema, já que a pedra seria inútil para servos pobres, como eles de qualquer forma. Ainda assim, as asas valem uma boa grana, mas eles ainda precisam entregar a maior parte para os superiores. O Allen acha esse imposto de 60% em toda comida muito injusto, e o Helmius concorda, mas não tem nada que eles possam fazer. Mesmo assim, o Helmius acredita que eles vão conseguir um preço melhor pela parte da carne deles com o chefe da vila, depois de explicar que o Ellen fez a caçada, já que o pai dele estava ferido. No dia seguinte, os dois colocam o plano em prática, usando o ferimento do Rodin como argumento. O Allen e o Helmius vão até o escritório do chefe da vila para contar sobre a ave que o Allen caçou. No começo, o chefe insiste que eles só deveriam receber a menor parte, mas depois que eles continuam pressionando, lembrando o quanto Rodin está ferido e como um garoto como o Allen teve que arriscar a vida, o chefe finalmente cede. O chefe tenta explicar que não pode fazer isso, porque o barão pediu mais comida do que o normal. Mas aí o Helmius lembra o chefe que o único motivo do Ellen ter sido forçado a caçar foi por causa da exigência absurda dele, que acabou fazendo Rodin se machucar. Desse jeito, a família do Ellen pode acabar passando fome. E para vender melhor a história, o Allen finge que está quase desmaiando de fome. O chefe da vila diz que eles podem ficar com toda a carne para eles, enquanto ele só vai ficar com as asas e as pedras mágicas. O chefe se sente bem culpado, mas ainda fica meio hesitante. Então, para melhorar o acordo, Helmius oferece incluir a pedra mágica da ave. Porém, o Allen pergunta se eles também vão poder continuar fazendo esse tipo de acordo no futuro. O chefe acaba concordando, e o Allen pergunta se isso significa que ele pode ficar com toda a carne, tirando as asas, de qualquer ave que ele caçar no futuro. Depois de pensar um pouco, o chefe finalmente aceita as condições deles. 3 dias depois, o Allen usa a mesma tática para enfrentar mais 2 albatrozes. Dessa vez ele consegue atrair 2 albatrozes ao mesmo tempo. O fato de ele já ter derrotado um antes deu muito mais confiança para ele, então ele consegue derrotar os 2 com a ajuda das sanguessugas, dos lobos e da espada de madeira. A essa altura, ele já dominou completamente a estratégia. Essa é a primeira vez que ele não perde nenhuma invocação, então ele fica bem satisfeito. Então, o Grimório do Allen brilha e reconhece que ele acabou de derrotar 2 albatrozes e ganhou 200 pontos de experiência. Mais importante ainda, ele avisa que o nível dele aumentou e que ele chegou ao nível 2. Quando vê isso, ele fica extremamente animado e já vai correndo checar os status. Todo empolgado, ele abre a tela de status. Quando faz isso, percebe que toda a vida e o mana dele foram totalmente recuperados depois de subir de nível. E parece que ele recebeu um aumento de 60% nos atributos, o que é um pouco menos do que ele esperava, mas ainda assim é um aumento gigantesco. Levou 6 anos para ele subir o nível. Mesmo assim, ele continua muito feliz, só de ver que todo o esforço dele finalmente valeu a pena. Ele percebe que mais cedo ou mais tarde vai ter que contar a verdade para a família dele. Mais tarde naquele mesmo dia, o Allen volta para casa e o Rodin fica surpreso ao ver que ele conseguiu caçar 2 albatrozes em um único dia. Ele chega em casa com as 2 aves e o pai dele fica impressionado, mas também percebe que tem algo diferente no Allen naquele dia. Depois disso, o Allen vai treinar espada com a Crena.
Só que ele ainda tem outras coisas para fazer, então vai embora antes do Rodin conseguir falar muita coisa. Mesmo enquanto está lutando e treinando, a cabeça dele fica pensando em caçar mais albatrozes. Depois da caçada de hoje, o Allen já capturou oficialmente 10 aves no total, então a família dele deve conseguir passar pelo inverno. Os pensamentos do Ellen são interrompidos quando a Crena dá um golpe forte na cabeça dele, deixando claro que ela venceu. Graças ao aumento dos atributos, o Allen consegue acompanhar a Crena bem mais fácil agora. Mas ele se distraiu com os próprios pensamentos, e isso foi tempo suficiente para ela chegar por trás e dar um tapa na cabeça dele. Depois de reconhecer a vitória dela, ela se despede e vai embora. Mais tarde naquela noite, ele decide que chegou a hora de contar para os pais a verdade sobre como ele tem conseguido derrotar aqueles albatrozes tão fácil. O Ellen chama a família para conversar, e quando todos estão presentes, ele conta que na verdade ele não é sem talento. Só que ele sabe que não pode dizer que foi arrastado para um jogo aleatório, porque eles iam achar que ele ficou maluco. Ele não pode revelar os detalhes exatos, então basicamente explica que quando era bebê recebeu um oráculo do deus Elmea. Ele conta que quando tinha pouco mais de um ano ouviu um oráculo do Elmea, o deus da criação. O Allen explica que um oráculo basicamente significa que ele é mais inteligente e fisicamente mais forte que uma pessoa comum, mas também vai ter que trabalhar 100 vezes mais que o normal para ficar mais forte. O Rodin, ao ouvir isso, já entende o que está acontecendo e percebe que o Allen deve ter passado pelo teste dos deuses. Os pais dele acreditam, mas ficam devastados, porque parece muito que o Allen foi amaldiçoado e eles não estão totalmente errados, mas na verdade foi algo que ele mesmo causou quando escolheu jogar no modo inferno. O Rodin já tinha notado naquela manhã que o corte no rosto do Allen tinha sumido, então ele entende que essa é a única explicação. Porém, a Teresia não consegue entender como algo assim seria possível, principalmente porque o resultado da avaliação do Allen no ano passado dizia que ele não tinha talento nenhum. É aí que o Allen menciona que recebeu outro oráculo do Lord Elmea alguns meses atrás. Ele explica que o motivo dos atributos dele terem sido avaliados tão baixos na cerimônia é porque eles levam em conta o progresso lento dos testes dele. O Allen também diz que o único motivo dele ter sido avaliado como sem talento foi porque o talento dele era novo demais para ser reconhecido. O Rodin fica chocado ao ouvir isso, porque significa que o Ellen realmente tem um talento. Os pais dele ficam impressionados e perguntam se isso quer dizer que o Allen realmente tem talento. Quando o Rodin pergunta qual é esse talento, o protagonista responde que não tem certeza, porque o Lord Elmea não deu todos os detalhes. O Allen se sente mal por mentir pro pai, mas sabe que não pode falar nada sobre ser um invocador. No fim, a Teresia simplesmente abraça o Allen e elogia ele por ser tão corajoso, ainda mais sendo tão novo. Mesmo eles não sabendo qual é exatamente o talento do Allen, eles ficam aliviados só de saber que ele tem talento. Aí o Rodin pergunta o que o Allen pretende fazer agora, e o Allen responde que, por enquanto, tudo que ele quer é provar que é digno, superando todas as provações. O Rodin fica orgulhoso ao ouvir isso, mas também fala pro Allen não hesitar em pedir ajuda se algum dia precisar. O Allen agradece aos dois pais por serem tão compreensivos. Depois disso, o Rodin diz que é melhor manter isso em segredo por enquanto, porque seria muito ruim se alguém começasse a confundir ele com um falso profeta. Mas o Rodin fala que o Helmius vai ser a única exceção. Provavelmente não tem problema contar pra ele, já que ele não é fofoqueiro, e o Rodin quer muito poder se gabar de como o Allen é incrível. Como o Helmius vive se gabando de como a Crena é incrível como espadachim, o Rodin comenta que agora finalmente vai poder se gabar do filho dele também. No dia seguinte, cai a primeira neve do inverno, então chega a hora do Allen começar a trocar a carne das aves que ele estocou por mantimentos. Ele vai até a vila junto com Helmius para trocar a carne por suprimentos. O Helmius já tinha ouvido a notícia de que o Allen foi abençoado e colocado à prova pelo deus Elmea. Enquanto eles viajam juntos, os dois continuam conversando, e o Allen puxa o assunto sobre a diferença entre plebeus e servos. O Helmius explica que a maior parte da diferença é status social e imposto. Plebeus têm uma posição social mais alta que servos, e os impostos que eles pagam também são diferentes. Depois de ouvir isso, o Allen pergunta o que seria preciso para um servo virar plebeu. O Helmius explica que seria necessário pagar um tributo de 10 moedas de ouro por cada membro da família. Quando o Allen ouve isso, ele percebe que como a mãe dele está prestes a ter outro bebê, a família precisaria de 50 moedas de ouro para virar plebeia, já que em breve eles vão ser uma família de 5 pessoas. Ele passa o resto do dia trocando mercadoria junto com Helmius e começa a entender melhor como funciona o escambo. No fim do dia, ele volta para casa carregando um monte de lenha. Aí ele percebe que na próxima vez que for à vila, pode fazer uma espécie de pesquisa de mercado. Na próxima vez que o Allen vai negociar, ele vai completamente sozinho. Enquanto está lá, ele anota com cuidado o valor de mercado e o valor de troca de cada item. Depois disso, o Allen entra numa loja de remédios e pergunta para o comerciante se ele tem algum medicamento que recupere pontos de mana. O comerciante responde que não tem nada desse tipo, já que esses itens são caros demais.
Então o Allen começa a observar todas as ervas e concentrados, copiando cada uma delas para o grimório dele, sem tocar fisicamente em nada. Em seguida, o Allen pergunta se o comerciante tem flores de mucaqui, mas o comerciante fica irritado na hora. Ele explica que um tempo atrás, o Helmius invadiu a loja exigindo comprar uma flor de mucaqui porque um amigo estava doente, mas não pagou tudo e prometeu pagar depois. Até agora ele não recebeu o valor completo, e aquela tinha sido a última flor de mucaqui que ele tinha. O Allen percebe que o Helmius comprou justamente a erva que salvou a vida do Rodin depois do ataque. Se o comerciante tivesse se recusado a vender, talvez ele nem tivesse mais um pai. Para mostrar gratidão, o Allen entrega um pouco de carne de albatroz para o comerciante e agradece de coração. No caminho de volta, o Allen encontra o garoto da cerimônia de avaliação que tinha conseguido o talento do machado de Dogora, junto com o filho do chefe da vila, o Luca. O Allen sabe que o Dogora é problema, então tenta sair de fininho. Mas o Dogora acerta a cabeça dele e exige que o Allen vire subordinado dele. Em resposta, o Allen puxa a espada de madeira e aponta para o Dogora. O Dogora fica nervoso e reclama que é injusto, já que ele não tem uma arma. O Allen manda ele pegar a arma que quiser, que ele espera. O Dogora volta com uma espada e parte para cima do Allen, mas o Allen desvia e bloqueia todos os ataques com facilidade. Os golpes do Dogora são fortes, mas a força dele não chega nem perto da da Crena. O Allen decide acabar logo com o duelo, derruba a espada da mão do Dogora e vence. Ele só reconhece a vitória e vai embora com total indiferença, o que deixa o Dogora ainda mais irritado. Mais tarde naquela noite, o Allen volta para casa e vê o Rodin tirando as ataduras. Isso mostra que ele já se recuperou e está pronto para voltar a caçar. A Therese avisa para ele não exagerar. No dia seguinte, na casa da Crena, o Dogora aparece de novo para desafiar o Allen para uma revanche. Ele perde várias vezes, mas o ego não deixa ele aceitar a derrota, então continua pedindo mais e mais lutas. Enquanto isso, o irmão mais novo do Allen, o Mesh, começa a treinar com a espada junto da Crena, o que deixa o Allen animado ao imaginar como o Mesh vai se sair na cerimônia de avaliação daqui a 2 anos. Depois de um tempo, o novo bebê nasce, e a família decide chamar ela de Mias. Naquela noite, o Rodin e o Helmius voltam com más notícias. Eles tinham acabado de sair de uma reunião com o chefe da vila. Aparentemente, o chefe quer que eles aumentem a quantidade de javalis entregues para o barão de 10 para 15. Para isso ser possível, o chefe quer que eles deixem plebeus participarem da caça de novo esse ano. A Therese acha esse pedido absurdo, ainda mais porque o Rodin sofreu um ferimento terrível na última caçada. O Rodin e o Helmius foram totalmente contra. O Rodin admite que queria recusar, mas acontece que não era um pedido, era uma ordem direta do barão. Nessa hora, o Allen fala e diz que tem um plano. Ele toma a palavra e sugere que eles simplesmente obedeçam a ordem do barão. O Helmius manda ele não interromper quando os adultos estão falando, mas o Rodin interrompe e deixa o Allen continuar. Ele pede para ficar responsável por treinar os plebeus antes das caçadas. O protagonista explica que eles não podem recusar uma ordem direta do barão. Então, mesmo que os plebeus acabem sendo um peso, eles precisam dar um jeito de transformar esse peso em algo útil. Ele pede para confiarem nele e deixarem ele cuidar da situação. Ele lembra que foi abençoado com sabedoria pelo deus Elmea e que, graças a essa bênção, acredita que tem um plano que realmente pode funcionar. Alguns dias depois, o Allen chega acompanhado dos plebeus e dos outros servos, todo mundo pronto para agir. Com todo mundo reunido, o Rodan diz que já está recuperado. Um dos servos pergunta se o filho dele vai junto, e o pai responde que sim, já que eles vão seguir a estratégia dele, mas que o garoto só vai observar. O Allen fica agradecido por poder ir junto, apesar de querer mesmo era caçar com eles, só que o pai não deixou. Mesmo assim, para caçar javali, ele precisa treinar os novatos para evitar que o mesmo acidente que aconteceu com o pai se repita. Nisso, um cara loiro se aproxima pedindo desculpa pelo que aconteceu no ano passado. O pai diz que tá tudo bem e manda ele focar na caçada. Com tudo pronto, Helmius dá início à marcha. O Allen fica animado por finalmente sair da vila, olhando de longe a cordilheira da Montanha do Dragão Branco. Ele comenta que todo outono os javalis descem da montanha em busca de comida e que o lendário Dragão Branco vive no topo. Mas, por ficar viajando nos pensamentos, ele acaba ficando para trás. Quando chegam ao local, cada um vai para sua posição. Eles atraem o javali e todo mundo se prepara para segurá-lo. Quando o bicho fica imobilizado, o Rodan e os outros surgem atacando pelos lados. O Allen analisa a estratégia do pai e comenta que ele vem usando esse método há 10 anos para caçar sem nenhuma baixa, depois mandando o pessoal atacar. Na visão do Allen, foi um erro deixar os novatos só imobilizarem o javali, já que só participar do combate já dá experiência. Mesmo assim, o pai dá a ordem de ataque e eles conseguem derrubar o javali. Os novatos ficam super satisfeitos com o resultado. O Allen comenta que com esse plano todo mundo subiu de nível, já que o javali era Rank C, menos ele, que não ganhou nada por não ter participado. Depois disso, os novatos vão agradecer ao Allen, o que deixa ele com aquela sensação de ter vencido a batalha, mas perdido a guerra.
Em seguida, eles vão buscar água. Um dos servos pergunta se o Allen vai voltar no dia seguinte. Ele diz que sim, mas pede para eles falarem com o pai dele para deixar ele usar a lança. Só que, se fizerem isso, Rodan vai acabar dando bronca neles. O cara responsável por esfolar os animais comenta que eles têm sorte de poder ir caçar, mas também agradece porque agora tem muito trabalho para fazer. Sabendo disso, o Allen pede um favor e mostra os javalis, perguntando se ele pode esfolar tudo. Em troca, ele ficaria com 2 sacos de carne toda vez. O homem pergunta se ele tem certeza, e o Allen responde que sim. Ainda mais porque já estava planejando vender a carne para juntar 50 moedas de ouro e comprar o status de plebeu. O plano dele é pedir para um vizinho esfolar os animais, levar tudo direto para o açougueiro e assim economizar tempo. Em outro dia de caça, o Allen comenta que tem ainda mais gente nova, o que permite formar 2 grupos e ganhar o dobro. Mesmo assim, ele estranha o fato do Lorde insistir em caçar mais javalis, já que não parece estar faltando comida. Nesse momento, outro javali aparece. Todo mundo repete a mesma estratégia de antes e consegue derrubá-lo. Isso faz todo mundo se sentir mais forte, e o Allen finalmente sobe de nível. Ele lembra que pouco antes da luta invocou um inseto só para ele ser pisado. Afinal, basta uma das invocações dele ser atacada para contar como participação no combate. Voltando ao presente, ele se gaba da própria inteligência de gamer experiente, mas claro, pede desculpa pro insetinho amigo por ter usado ele desse jeito. Algum tempo depois, a Crena e o Allen voltam para casa depois de visitarem o Senhor das Terras. Os dois ficam felizes por terem recebido vários presentes. Em casa, as duas famílias se reúnem e comemoram com um grande banquete. Os homens da casa estavam se divertindo assando a carne. Nisso, o Helmius repara na garrafa que o Allen tinha do lado e pergunta se era algo especial. O Allen responde que era bebida alcoólica. Isso deixa os homens animados exatamente como ele já esperava. Por isso mesmo, ele decide que é hora de colocar eles na linha de uma vez por todas. Mudando de assunto, ele fala pro Mesh que amanhã eles vão treinar com lança. O pequeno fica todo feliz. Já os homens ficam confusos ao ver que ele simplesmente ignorou eles. Então Rodan puxa a conversa com o Allen sobre a bebida. O Allen se faz de sonso, o que começa a irritar o Helmius. Vendo que os dois já estão desesperados o suficiente, o Allen propõe um desafio pros dois. O Helmius aceita na hora, sem nem pensar. Aí o Allen pergunta o que ele ganha se vencer. Os dois adultos ficam sem saber o que oferecer. Então o Allen pede que deixem ele usar uma lança em todas as caçadas de javali daquele ano. Os dois se olham, como se tivessem percebido que caíram direitinho numa armadilha. Mesmo assim, não recusam a proposta. Sem mais papo, o Helmius pergunta qual vai ser o desafio. O Allen responde que vai ser uma queda de braço. Confiante na vitória, o Helmius se oferece para ir primeiro. Antes de começar, o Allen dá uma olhada no Grimório e vê que já tinha usado todos os buffs de poder de ataque, então acha que não vai perder. Sem hesitar, ele coloca a mão na mesa, os dois se seguram, e com o sinal da Crena, o duelo começa. No começo, o Helmius estava vencendo com bastante facilidade, mas aí o Allen começa a ir com tudo, forçando aos poucos até virar o jogo e vencer no final. Depois do duelo, o Allen admite que foi por pouco, e calcula que os atributos de ataque do Helmius devem estar entre 150 e 200. Depois é a vez do pai dele. Quando encosta a mão, o Allen sente os calos do pai, o que faz ele pensar um pouco. Mesmo assim, ele não pretende pegar leve. O duelo começa equilibrado, mas ao ver que o próprio filho estava dando trabalho, o pai resolve falar sério. Ele libera toda a força e acaba vencendo com muita folga. O Allen apenas sorri, aceitando a derrota, mas também confirmando que a força do pai é ainda maior, talvez 300 ou mais. Depois disso, o Allen entrega a bebida, que o Helmius e o pai comemoram na hora, já começando a beber sem perder tempo. Enquanto isso, as esposas dão bronca neles por pegarem pesado demais com uma criança. A Teresia, por outro lado, incentiva o Allen. Ele fica meio confuso, mas imagina que a mãe achou que ele estivesse chateado. O Rodan também anima o garoto, dizendo que ele não é fraco, é forte demais, e que é por isso que não pode caçar javalis ainda. O Allen aceita deixar isso de lado por enquanto, mas promete que um dia vai vencer o pai. Depois de algumas doses, o Helmius fica bêbado e começa a exigir que a esposa traga mais comida. A Matilda fica possessa com a falta de respeito. Então ela derruba ele no chão com facilidade, surpreendendo todo mundo, principalmente o Allen, que imagina que os atributos dela devem ser de rank C. Passado um tempo, o Allen percebe que o nível de invocação dele aumentou, chegando ao nível 4, além da expansão do Grimório para o nível 3, com direito a armazenamento. Ele também nota que agora tem acesso a criaturas de rank e a novas espécies, mas precisa fazer uma síntese para desbloquear tudo isso. Como ele ainda tem bastante mana, acha que dá para fazer várias invocações em sequência. Ele também pode carregar mais 10 cartas. Ele comenta que o valor das bênçãos depende do nível de invocação e que os atributos dele podem disparar se ele criar 40 cartas de rank E. Com isso, finalmente vai conseguir vencer o pai numa queda de braço. Ele também lê sobre o armazenamento, e o Grimório mostra uma espécie de buraco.
Ele testa jogando uma pedra lá dentro e vê uma lista com tudo que está armazenado. Depois tenta colocar outras coisas e descobre que não existe limite de espaço. Ele comenta que em qualquer jogo, saber quantos itens você pode carregar é essencial, e se pergunta por que ele ganhou uma habilidade tão quebrada num nível tão baixo. Normalmente, habilidades especiais aparecem quando você realmente precisa delas, por intenção do criador. Então deve existir um motivo para ele ter ganhado o armazenamento agora. Mais tarde ele tenta invocar um inseto de rank, mas percebe que a mana está baixa, mesmo já tendo recuperado tudo. Aí o Grimório escreve que, para invocar criaturas de rank E, ele precisa de pedras mágicas. Nesse momento, ele se lembra da bolsa que tinha escondido. Aí ele tira uma pedra mágica que tinha conseguido dos coelhos com chifres. Agora sim, ele tenta invocar uma criatura de rank E. Só que o Grimório repete que ele ainda não tem pedras mágicas suficientes, então ele tem uma ideia: jogar as pedras dentro do armazenamento. E pronto, agora funcionou. Um inseto aparece, uma borboleta de rank E. Quando ele invoca, percebe que ela é enorme. Só que bem nessa hora a mãe dele aparece. A borboleta se esconde atrás dele, e o Allen mente dizendo a verdade. A mãe não entende nada do que ele fala, diz que aquilo é estranho e vai embora. O Allen fica aliviado e começa até a dançar. Em outro dia, vemos o Allen sendo atacado por uma fera, mas na verdade é a invocação dele, um tigre-dente de sabre de rank E. Isso dá a ele um bônus de 10 por causa da bênção, o que basicamente dobra a força dele. Ele dá o nome de Tam pro tigre. Depois disso, ele tenta invocar um pássaro. Mas nada acontece, até ele lembrar de colocar a pedra mágica. Aí a criatura aparece direto no livro, o que faz ele pensar que vai precisar juntar um monte de pedras mágicas. À tarde, o Allen comenta com o pai sobre os coelhos. O pai fica surpreso, mas diz que acha difícil eles ainda estarem por perto, já que alguns anos atrás cavaram uma vala em volta de toda a vila. Isso deixa o Allen meio desanimado, porque agora vai ser bem mais difícil conseguir pedras mágicas. Na manhã seguinte, enquanto o pessoal treinava, o Allen pergunta pro Helmius sobre as pedras mágicas. Ele explica que são pequenas gemas que ficam perto do coração dos monstros, e que servem principalmente para alimentar ferramentas mágicas. Essas ferramentas são objetos que funcionam quando usadas junto com pedras mágicas. Pelo que ele sabe, na capital real existem vários tipos delas. Ele também comenta que pedras de rank D e C ainda têm algum valor para quem vive na capital. Já as de rank são praticamente lixo, dá até para achar jogadas no chão. Para provar, ele anda um pouco, acha uma no chão e entrega pro Allen. O Allen fica pensativo, achando que talvez precise procurar pela vila inteira. Depois de um tempo e com a ajuda de alguns moradores, ele consegue juntar um monte de pedras mágicas. Com isso, ele cria todas as invocações de rank disponíveis. Agora sim, ele está pronto para testar suas habilidades. De repente, o vento sopra e uma das cartas dele sai voando. Dela surge um pássaro que avisa que um javali está se aproximando. O bicho aparece atrás do Allen e acerta ele com tudo. Nisso, outro pássaro é invocado e uma segunda carta entra em ação, curando os ferimentos dele. Logo depois, quando o javali se prepara para atacar de novo, a borboleta intervém, soltando umas partículas que fazem o bicho cair no sono. Em seguida, o Tam aparece e ataca a cabeça do javali. Juntos, eles conseguem derrotar a criatura. O Allen comemora todo empolgado. Mas então surge outro javali tentando acertar ele. Só que por sorte, uma criatura de pedra aparece para protegê-lo e derruba o bicho. Finalmente, depois de acabar com todas as feras, o Allen comemora a vitória, embora infelizmente tudo aquilo fosse só uma ilusão. Ciente de que aquilo não passou de um produto da imaginação dele, o Allen conta que nos últimos 6 anos, ficou pensando em como o invocador deveria lutar, mas agora ele percebe que estava pensando errado. Deitado na grama, ele decide que vai descobrir sozinho como tirar o máximo potencial de um invocador. Invocando suas criaturas, ele explica a função de cada uma. As feras servem para o ataque, os insetos para aplicar bônus, os pássaros para coletar e transmitir informações, as plantas para cura e as criaturas de pedra apenas para defesa. Com isso em mente, ele declara que possui um exército de criaturas sem igual, um poder supremo que faz dele o invocador mais forte de todos, até mais forte que o próprio Rei Demônio. Um tempinho depois, eles vão até a casa do chefe da vila. Helmius pergunta por que ele chamou todo mundo. O chefe então solta a bomba. O barão vai visitar a vila no mês que vem. Helmius fica surpreso. Já o Allen, para ele o barão é só um palhaço metido que se acha importante demais. A exigência é clara. Eles querem 20 javalis. E não para por aí. O barão também quer ver pessoalmente como funciona a caça. Helmius acha isso insuportável. Primeiro pedem mais javalis, agora querem espetáculo. Rodan até acha que dá para lidar com isso, mas pergunta por que estão chamando o Allen para participar da caçada. O chefe explica que precisam de alguém para servir como guia do barão durante a estadia. Helmius pergunta por que ele não coloca o próprio filho nessa função. O chefe responde que Helmius não leva jeito para isso. Então espera que Allen ajude a vila a receber bem o barão, começando pelo jantar na noite anterior à caça.
Resumindo, ele quer que Allen fique entretendo o barão enquanto ele estiver na vila. O chefe ainda comenta que ouviu dizer que as ideias do Allen foram responsáveis pelo sucesso recente nas caçadas. Por isso, acredita que ele consegue lidar com essa tarefa importante. Allen não dá a mínima pro barão, mas ele sabe que, sendo servo, não tem muitas opções. Só caçando, levaria uns 10 anos para conseguir virar plebeu. Porém, existe outro jeito de subir na vida. O barão pode conceder o status de plebeu. Então ele aceita ser o guia. Corta para o dia da chegada do barão, que vem acompanhado de Cecil. O barão agradece ao chefe pelo trabalho feito nesses anos. Diz que em 15 anos nunca houve tanto sucesso quanto no feudo de Granvelle. Ele pede desculpas pela confusão envolvendo a carne de javali. Sabe que pedir mais foi um peso enorme para a vila, mas diz que não podia recusar uma ordem de Sua Majestade. Apesar disso, joga parte da culpa no Visconde Carnel, que comentou sobre os javalis na frente do rei. Depois disso, todos vão jantar. Quando provam a carne, ficam impressionados com o sabor. O barão pergunta de que animal é aquela carne, e Allen responde que é de um albacora caçado no dia anterior, justamente para servir o mais fresco possível ao barão. Ele se surpreende e pergunta ao chefe se Allen é filho dele. O chefe explica que ele é filho de Rodan, o caçador de javalis. Lord Granvelle comenta que por isso ele parecia familiar. Allen agradece e diz que será o guia do barão na caça do dia seguinte. O barão nota como ele é educado e pergunta se Rodan já foi membro da cavalaria. Mas o chefe esclarece que ele vem de uma família de servos. Cecil fica irritada e questiona por que deixaram um servo circular ali. O barão a repreende na hora, lembrando que os servos também são membros honrados do feudo. Cecil pede desculpas, mas lança um olhar cheio de desprezo para Allen. Granvelle então se dirige a Allen, esperando que ele esteja preparado para explicar os detalhes da caça de amanhã. Ele comenta que caçar 20 javalis por ano é algo bem ambicioso, e que se ficar difícil, os cavaleiros dele assumem. Allen pensa se isso significa que ele não confia na força dos servos. Cecil diz que só veio porque queria ver um javali de perto, mas que ver os cavaleiros em ação seria ainda melhor. O barão comenta que depois de Allen explicar o básico, os cavaleiros podem assumir a caça. Mas Allen responde com confiança: só 20 javalis? Isso é pouco. Amanhã eu provo isso para vocês na prática. Chega o dia da caçada. O barão pede para Granvelle cuidar da Cecil, e assim que os portões se abrem, todos avançam em direção à floresta. No local, eles construíram uma torre para que o barão pudesse assistir tudo com segurança. Lá de cima, ele comenta que a vista é excelente. Os caçadores chegam. O barão repara que todos estão usando armaduras. Allen explica que elas foram feitas com os javalis caçados no ano anterior. Ele até agradece, em nome dos caçadores, por terem autorizado o uso. De repente, o barão vê um grupo entrando na floresta. Allen explica que são os batedores. O trabalho deles é atrair os javalis até a área de caça. Ele pede paciência, já que isso leva um tempo. O capitão pergunta como está o progresso da crena. Allen garante que ela está indo muito bem. O capitão então pede que ele avise que será enviado um tutor para ajudá-la a estudar para o exame de admissão da academia. Só de imaginar isso, Allen dá uma risadinha. Nesse momento, os batedores voltam correndo, com um javali enorme atrás deles. Imediatamente, o grupo de contenção entra em ação e prende o animal. Allen vai explicando tudo em detalhes, qual é a função de cada grupo, o que cada um faz, até que trabalhando juntos conseguem abater o javali. Cecil começa a passar mal ao ver a cena, e acaba desmaiando. Depois que finalizam o javali, os caçadores comemoram. Mas logo aparecem mais 2 batedores, com 2 javalis vindo atrás. O capitão acha que eles não vão dar conta. Ele ordena que Libran se prepare para ajudar, mas Allen o interrompe e pede que ele observe com calma e confie nos caçadores. E não é que eles conseguem? Contém um javali, depois o outro e finalizam os 2. Cecil acorda bem na hora, mas ao ver toda aquela cena cheia de sangue, desmaia de novo. Com todos os javalis no chão, Allen declara a caçada encerrada, embora admita que ficou nervoso naquela última investida dupla. O barão pergunta: então agora faltam 17 javalis, certo? Allen esclarece: na verdade não, só faltam 10. Já havíamos caçado 7 este ano antes da visita de vocês. Os 2 adultos ficam impressionados. Allen ainda diz que não será necessário o apoio dos cavaleiros. O capitão agradece pelas palavras. Mudando de assunto, Allen diz que tem 2 pedidos ao barão. O primeiro, autorização para construir mais 2 muralhas de escudos, para aumentar a eficiência da caça. O segundo, permissão para adquirir mercadorias que não existem na vila, e autorização para comercializar bebida alcoólica entre os servos. O barão pergunta o motivo. Allen explica que com o aumento na quantidade de javalis caçados, existe o risco de excesso de carne no mercado, o que poderia desvalorizar o produto. Então trocar a carne por bebida importada ajudaria a manter o equilíbrio econômico.
O barão pergunta por que ele escolheu bebida. Allen olha para Granvelle e diz que ele certamente entende. Explica que os caçadores arriscam a vida. Para manter o moral alto, um pouco de bebida ajuda bastante. O capitão Granvelle considera o pedido totalmente justo. O barão promete analisar a solicitação. Depois disso, ele parabeniza Allen pelo trabalho extraordinário daquele dia. O barão e sua comitiva se preparam para partir. Cecil, arrogante como sempre, ainda tenta provocar Allen, mas por causa disso, quase cai do cavalo sendo salva por pouco pelo mordomo. Morrendo de vergonha, ela vira o rosto com arrogância e vai embora sem dizer nada. Ellen fica confuso e só pensa: vai logo pra sua vidinha confortável na cidade, e tomara que eu nunca mais precise te ver. De volta à casa do chefe, o barão se dirige a Rodan, Elmius e Allen. Depois do que viu, ele os parabeniza pela habilidade incrível na caça. Como bom barão, diz que vai recompensá-los. Allen sonha com a promoção para plebeus. E então o barão anuncia: ele eleva os dois e suas famílias ao status de plebeus, esperando que continuem trabalhando duro. Eles ficam sem palavras. Agradecem emocionados. Allen comemora, dizendo adeus à vida de servo. Agora poderão caçar além dos limites da vila, e já planejam ir até as montanhas do Dragão Branco para caçar dragões. Mas ainda tem mais. Qualquer servo que tenha participado da caça por mais de 10 anos também poderá receber o mesmo status, cabendo a eles decidir quem merece. Até aí, tudo certo com o que o rei pediu. Mas o barão lembra que havia mais uma exigência. O rei quer promover a vila de Crena como exemplo para o reino. Por isso quer ouvir a história da caça. Esse assunto é delicado. Rodan e Elmius se oferecem para contar. Tudo começou na primavera, 13 anos atrás. 100 servos foram realocados para desenvolver aquela terra. Em 6 meses, já tinham limpado boa parte da floresta. Mas, perto do outono, veio o desastre. Um javali apareceu e devorou toda a comida que eles tinham guardado para o inverno. Muitos servos decidiram atravessar a fronteira para buscar comida nas antigas vilas, mas quem fazia isso não podia voltar. Foi então que Rodan tomou a palavra. Ele propôs que caçassem javalis para conseguir carne. Todos se uniram com o que tinham em mãos, e conseguiram abater um único javali. Para o barão, essa é uma história de orgulho, mas eles tinham perdido um amigo. Ao matar o javali, foi como se tivessem passado por uma provação dos deuses. Os ferimentos deles se curaram. Só que o amigo não sobreviveu, e Rodan carrega essa culpa até hoje. Foi por isso que ele protegeu o plebeu naquela ocasião. O barão lamenta ao ouvir isso. Mesmo assim, reconhece que sem Rodan, a vila nunca teria se tornado o que é hoje. Então decide honrar sua bravura com mais uma recompensa. Ele diz que Rodan pode pedir qualquer coisa. Allen cochicha para o pai pedir bebida, mas Rodan pede outra coisa. Ele quer que o filho trabalhe na propriedade do barão. Diz que Ellen é muito mais inteligente do que ele jamais foi e que qualquer trabalho lá ajudaria no futuro dele. Allen, por dentro, não quer isso. O barão fica pensativo. Até Sebas, o mordomo, acha que é uma boa ideia. Mas isso significaria tirar a liberdade do Allen. Então o barão tem uma ideia: torná-lo servo da família Granvelle. Todo mundo fica em choque. Cecil reclama na hora, dizendo que não quer um servo na casa dela. Mas o barão corrige: ele não é mais servo, agora é plebeu. Allen tenta pensar numa saída, mas vê o pai chorando de felicidade por ele. E aí, ele não consegue recusar, então aceita trabalhar como servo da família. No dia seguinte, Therese ajuda Allen a se vestir. A família inteira está triste com a partida dele. Quando ele sai, os amigos aparecem para se despedir. Crena pergunta se ele realmente vai embora. Allen responde que sim, e pede para ela se cuidar. Vendo que ela está abatida, ele propõe uma última luta entre eles. Crena aceita. Os dois se posicionam diante dos pais, gritam seus nomes e começam o combate. Crena ataca primeiro, mas Allen bloqueia e contra-ataca. Os pais ficam emocionados vendo aquela despedida em forma de duelo. Logo percebem que Ellen está levando vantagem. Todo mundo fica impressionado. Então Ellen revela que usou quase todas as pedras mágicas que acumulou para criar 20 cópias de pássaros e aumentar sua agilidade. Enquanto luta, ele pensa que logo Crena vai para a academia, depois pode entrar para o serviço real. Talvez nunca mais se vejam. Por isso ele quer se despedir do jeito certo. Num movimento rápido, ele gira a espada, neutraliza Crena e vence. Ela fica surpresa por ter sido derrotada. Mas Allen sugere que considerem empate e promete que decidirão o verdadeiro vencedor no próximo reencontro. Crena aceita, sorrindo. Esse sorriso tranquiliza o coração dele. Depois da luta, eles se despedem de vez. Nisso, Helmius e Dogora chegam. Dogora entrega a Allen uma adaga de presente e vai embora sem dizer muita coisa. Após se despedir de todos, Allen parte com os pais. No caminho, o pai diz para ele trabalhar duro e ir longe. Allen promete que vai. Depois de algumas horas, chegam ao ponto onde o senhor feudal os espera com uma carruagem. Allen se despede dos pais e sobe.
Dentro da carruagem estão o barão e sua filha. Ao olhar pela janela, ele vê a mãe desabar em lágrimas. E não consegue evitar sentir o coração apertar. Ellen chega à casa do barão no meio de uma cidade enorme. Depois vemos o protagonista carregando Cecil para ela conseguir pegar uma fruta da árvore. Como Allen não alcança, ele sugere que ela suba nos ombros dele. Cecil acha a ideia boa, mas já avisa que se cair, vai bater nele. Mesmo assim, eles conseguem pegar a fruta. Só que Cecil acaba não gostando, porque as frutas da árvore são muito azedas. De qualquer forma, ela manda Allen ir ao mercado buscar outra fruta. Ele estava prestes a sair quando uma sombra cobre ele. Ao olhar para cima, vê um navio voando sobre a casa. É parecido com aquelas ferramentas movidas por pedras mágicas, mas Allen fica impressionado com o tamanho daquilo. No dia seguinte, Ellen acorda sentindo algo vindo de uma planta. Quando se aproxima, ele checa os status. Uma é Rank F e a outra Rank E. Isso deixa ele animado, mas antes ele vai tomar café da manhã. Na sala de jantar, conhecemos o chefe dos empregados, chamado Raquel. Ele pergunta se Allen já está se dando bem com a senhorita Cecil. Ellen responde que, mais ou menos. Raquel suspira e diz que essa é a vida de um servo, mas comenta que se ele fosse apenas um pajem, não exigiriam tanto dele. Allen pergunta qual é a diferença. Os servos de alto escalão incluem o mordomo, a governanta, o chefe de cozinha e a dama de companhia. Os de escalão inferior são cocheiro, cozinheiro, jardineiro e servo comum. Todos são considerados parte da família, mas os pajens só servem ocasionalmente. Com isso, Allen entende por que o pai dele chorou de alegria. O barão basicamente o tornou parte da família. A esposa do barão comenta como Allen aprendeu rápido a ser servo. Ele responde que deve tudo aos ensinamentos dos superiores. Ela diz que as maneiras dele vão muito além das de um simples servo. O barão concorda, mas também comenta que ele não tem talento. Ao ouvir isso, Cecil ri e diz que ela é uma feiticeira. Ellen reconhece que é um talento muito bom, de 2 estrelas. Cecil ainda acrescenta que o irmão mais velho dela, Mihai, é espadachim, mas o pai repreende ela por ficar se gabando. Já o irmão Thomas é o único filho sem talento. O barão incentiva, dizendo que ele deveria frequentar a escola de nobres. Mas Thomas quer ir para a cidade acadêmica, assim como Mihai. Só que apenas pessoas com talento podem estudar lá, e o próprio barão também não tem talento. Por isso ele foi para a escola de nobres, onde acabou conhecendo a mãe deles. Mais tarde, no tempo livre, Allen sai para passear e percebe como tudo é diferente da cidadezinha onde vivia. Ele vê a Guilda dos Aventureiros. Ao entrar, pergunta se pode se registrar, mas informam que precisa ter pelo menos 12 anos, e ele tem só 8. Allen não pretende desistir, então começa a procurar mais informações sobre a guilda, como o rank de cada monstro e o valor das recompensas. Nisso, um aventureiro se aproxima e avisa que aquele lugar não é um parquinho. Allen pede desculpas e já ia sair, mas aproveita para perguntar por que algumas recompensas não têm local de aparição marcado. O homem explica que é porque esses monstros podem aparecer praticamente em qualquer lugar. Depois disso, manda ele voltar para casa. Mas antes de ir embora, Ellen faz mais uma pergunta. Ele pergunta como a guilda define o rank de cada monstro. O cara explica que quanto mais longe da cidade, mais forte os monstros ficam. Os de rank mais alto vivem perto das montanhas do Dragão Branco. Allen sorri, todo confiante. Então ele aponta para algumas missões e pergunta por que ninguém aceitou aquelas ainda. O aventureiro responde que é por causa da força e do perigo dessas criaturas, dizendo que é melhor deixar esse tipo de coisa para os cavaleiros. Entre todas as missões, Allen vê uma sobre caçar um dragão branco. O homem já manda ele ir embora, mas Allen insiste para que responda só mais essa pergunta. O cara explica que é porque o dragão é extremamente poderoso. Porém, existem grandes depósitos de mitril nas montanhas do Dragão Branco, e algumas pessoas querem minerar lá. Por isso, a recompensa dessa missão vem aumentando há décadas. Allen faz as contas e conclui que o mitril deve valer mais de 1000 moedas de ouro. Nisso, os companheiros do aventureiro aparecem. Allen se despede e sai da guilda animado, dizendo que já sabe qual é o próximo objetivo. Numa manhã de folga, ele corre até a entrada da cidade. Um guarda o para e pede autorização de viagem. Allen mostra o documento, e o guarda fica surpreso ao ver que é da família Granville. Ele até pede desculpas. Allen nem liga e sai correndo em direção à floresta. Ele invoca vários pássaros e manda que procurem monstros. Depois disso, invoca Tan. Logo, um dos pássaros volta avisando que encontrou algo. Allen sai correndo atrás, mas depois de vários minutos começa a ficar preocupado. Percebe que errou por não ter especificado a distância na ordem. Depois de um tempo, ele encontra um grupo de goblins. Na hora, monta um plano, invoca vários Tams e faz uma emboscada. Ordena que ataquem com as garras. Consegue derrotar vários, mas não é o suficiente. Então invoca uma borboleta que usa pó do sono. Com os goblins desacordados, Ellen começa a jogar pedras até eliminar todos.
Depois extrai as pedras mágicas e pede para os pássaros encontrarem mais inimigos. Eles passam o dia inteiro lutando, até anoitecer. Quando termina, ele soma tudo. Ganhou 16.000 de experiência e subiu 2 níveis. Também descobre que a borboleta consegue colocar 80% dos goblins para dormir. E aprende que pedras mágicas Rank D não servem para invocar criaturas Rank E, e vice-versa. Ele quer continuar farmando, mas os pássaros não se mexem, eles não são noturnos. Ellen tinha pensado em usar eles para voltar para a cidade. Resultado, ele fica perdido. Em outro dia, ele compra bolas de ferro para ter algo mais forte que pedras. Continuando a caçar, ele chega ao nível 12. A estratégia dele é simples, farmar XP com monstros fracos enquanto melhora o equipamento. Depois disso, ele volta para casa. Só que o mordomo leva para conversar com o barão. O barão elogia o desempenho dele como servo nesses 2 meses, só ouviu coisas boas, mas pergunta o que ele anda fazendo nos dias de folga. Allen percebe que ele está preocupado, então conta a verdade. Tem ido caçar monstros porque sangue de caçador corre nas veias dele. O barão entende que é instinto, mas Sebas pergunta o que ele faz com os coelhos com chifres que caça. Eles falam isso achando que ele só enfrenta monstros de rank baixo. Allen responde que simplesmente jogava eles por aí. Então Sebas diz que a propriedade dos Granville pode comprar a carne dos coelhos por 1 moeda de prata por pacote. Isso é muito melhor para Allen. Em outro dia, Allen planeja caçar 100 goblins, mas os pássaros voltam extremamente agitados. Allen corre para ver o que está acontecendo e encontra o grupo de aventureiros da guilda lutando contra goblins. O homem que tinha falado com ele antes está gravemente ferido. Sem pensar 2 vezes, Allen começa a ajudar usando as bolas de ferro. Ele não quer que descubram suas invocações, então decide lutar só com a faca. Mesmo estando no nível 12, seus atributos de ataque e agilidade passam de 300, então ele consegue derrotar monstros Rank D sem ajuda. Depois de acabar com o último Goblin, a garota albina corre para ver como Leiven está. Ele está muito machucado. Ela pede para a sacerdotisa curá-lo, mas ela não tem MP suficiente. Sem saber o que fazer, começa a implorar para ele resistir. É aí que Allen se aproxima e oferece tratar o ferimento com uma erva de cura. As garotas aceitam. Ele tira uma Life Leaf do Grimório e coloca a erva no abdômen de Leiven. A folha começa a brilhar e o ferimento se fecha completamente. Leiven acorda na hora. As garotas perguntam se ele está bem, e ele confirma que sim. Allen também percebe um ferimento em Lita e usa outra folha nela. As garotas ficam receosas, dizendo que aquilo deve ser algo muito valioso, mas Allen tranquiliza elas. Nesse momento, Leiven reconhece ele como o garoto da guilda, agradece por ter salvado sua vida. Allen diz para não se preocupar e que já estava indo embora. Só que Leiven o impede, dizendo que quer recompensá-lo. Allen não quer recompensa nenhuma, ele precisa continuar farmando para alcançar seu objetivo, então só pede que não contem para ninguém sobre ele. O grupo promete guardar segredo e ainda diz que, se ele precisar de algo, é só falar. Aproveitando, Allen pede que eles juntem cerca de 100 pedras mágicas Rank e para ele. Leiven fica meio confuso, mas aceita, prometendo entregar até a semana seguinte. E assim, eles se despedem. Enquanto caminha, Allen começa a pensar no que aconteceu. Diferente da flor que usaram no pai dele, que levou 1 mês para a recuperação completa, Leiven foi curado quase instantaneamente com a Life Leaf. Isso faz Allen entender que aquela flor recupera uma quantidade de HP proporcional ao máximo da pessoa, enquanto a Life Leaf cura uma quantidade fixa de HP. Sentado numa árvore, ele confere a experiência que ganhou. Então lembra do que aconteceu com o pássaro. Na hora, invoca ele e pergunta por que ignorou a ordem e o levou para mais longe do que o combinado. Ele pergunta se foi porque estava preocupado com aqueles aventureiros. O pássaro confirma com a cabeça. Allen fica impressionado ao ver que ele consegue priorizar os próprios sentimentos acima das ordens. Ele reconhece que Eumea realmente criou criaturas incríveis. Percebendo que o pássaro parece meio triste, Allen explica que não queria brigar com ele e promete que da próxima vez vai dar instruções mais claras. À noite, vemos Allen carregando Cecil, que está tentando roubar um pote de geleia escondido. Ele pergunta por quê. Cecil revela que quer fazer biscoitos para dar boas-vindas ao irmão mais velho, Mihai. Allen não entende muito bem, mas num momento de descuido perde o equilíbrio e os dois caem no chão fazendo barulho. As pessoas escutam. Então eles começam a miar fingindo que são gatos, para não serem descobertos. Um tempo depois, o inverno chega e a família nobre se reúne para um jantar festivo. Assim que começam a comer, todo mundo percebe como a carne está absurda de boa. Sabor marcante, macia, suculenta. Aí revelam que a carne é de um coelho com chifres que o próprio Allen caçou. Helm os elogia na hora, dizendo que não esperava nada menos do filho de Rodan. Durante o jantar, ele também anuncia que a vila conseguiu cumprir a cota de caça de 20 javalis. Allen fica satisfeito ao ouvir isso. Já Thomas começa a reclamar, diz que mesmo tendo caçado tantos javalis, nenhuma dessa carne foi servida para eles.
Granvelle corta ele na hora, mandando parar de ser egoísta. Ellen escuta tudo em silêncio. Ele acha meio duro e, ao mesmo tempo, irônico. Porque os servos que trabalham na terra muitas vezes comem mais carne do que o próprio filho do nobre. Ainda querendo algo mais especial, Thomas pede para Allen caçar um servo branco para ele. Allen aceita na hora. Ele lembra que servos brancos são monstros Henksé, tão fortes quanto javalis. Não vai ser fácil derrotar um, mas ele gosta de desafio. Allen vai para a floresta coberta de neve e começa a cavar uma trincheira funda, preparando uma armadilha. Pouco tempo depois, Hawkins desce e avisa que encontrou um servo branco por perto. Ellen coloca o plano em ação. Ele invoca seu esquadrão de sapos saltadores e posiciona eles no caminho do servo para chamar a atenção. O servo vê os sapos e avança tentando esmagá-los. No último segundo, Ellen faz os sapos desaparecerem. Instantes depois, invoca de novo. O servo ataca outra vez. E os sapos somem de novo. Depois de repetir isso várias vezes, o servo fica completamente furioso. Cego de raiva, começa a perseguir os sapos sem pensar direito. E é exatamente isso que Allen queria. A perseguição leva o servo direto para a trincheira escondida. Sem conseguir frear a tempo, ele cai na armadilha. Allen sorri satisfeito. O plano funcionou perfeitamente. Ele se aproxima, puxa a faca e faz o abate com cuidado. Mais tarde, na mansão Granvelle, os guardas correm até o portão quando veem o que parece ser um servo branco se aproximando. Eles se preparam para atacar. Mas de repente Ellen aparece debaixo da carcaça que está carregando e manda eles abaixarem as armas. O servo é um presente para Thomas. A família Granvelle sai para ver o que está acontecendo. Thomas fica radiante. Allen cumpriu a promessa. Granvelle, por outro lado, fica visivelmente surpreso. Capturar um monstro Henksé não é pouca coisa. Ele se vira para Sebas e comenta em voz baixa que talvez devam investigar se Allen realmente tem um talento fora do comum. Mais tarde, Sebas chama Ellen e informa que a casa Granvelle decidiu promovê-lo. Ele não será mais apenas um servo. A partir de agora, também será caçador oficial. Como caçador, a principal função dele será conseguir carne de alta qualidade para a família real. Além disso, se encontrar ataques de monstros durante viagens, deverá ajudar a proteger civis próximos. Sebas explica que o antigo sistema de pagamento por comissão foi abolido. Agora Allen receberá um salário fixo de 100 moedas de prata. Allen aceita na hora. Para ele é um ótimo negócio. Tudo o que precisa fazer é continuar caçando monstros com eficiência e eliminar goblins para continuar treinando. Animado, ele diz que começa no dia seguinte. Mas Sebas interrompe. Diz que não será necessário caçar todos os dias. Allen continuará sendo assistente de Cecil e trabalhando como garçom. As missões de caçador acontecerão apenas a cada poucos dias, mais ou menos uma vez por semana. Ellen entende e concorda. Em março do ano seguinte, Cecil está transbordando de felicidade. O irmão mais velho dela, Michael, finalmente vai voltar da academia. Michael chega com estilo, a bordo de uma enorme aeronave que desce lentamente até o porto. A chegada chama a atenção de todos na mansão. Quando ele desembarca, faz isso com confiança. Assim que Cecil vê, sai correndo para abraçá-lo. Ellen observa de longe, um pouco surpreso com o quanto os dois se dão bem. Ele lembra que Michael entrou na academia ainda jovem, então agora deve ter uns 14 anos. Mas ele parece muito mais maduro do que Ellen imaginava. Ellen se aproxima educadamente e se oferece para carregar a bagagem. Se apresenta como novo servo e também como caçador da casa. Michael fica genuinamente surpreso ao saber que alguém da idade de Ellen tem tantas responsabilidades. Conclui que ele deve ser extremamente talentoso. Antes que Ellen responda, Michael entrega um presente para Cecil, trazido da capital. Ela recebe super animada e começa a falar empolgada sobre tudo que vão fazer juntos. Observando a cena, Allen sente uma pontada de nostalgia. Aquilo faz lembrar da própria família. Ele se pergunta se estão bem e torce para que estejam vivendo em paz. Mais tarde, durante uma caçada, Ellen captura um galo gigante e leva de volta. O chefe fica impressionado com o tamanho e a qualidade, elogiando como mais uma excelente captura. Ele sugere preparar algo especial para o jantar de boas-vindas de Michael. Hickel então avisa que Helmius e Michael estão duelando. Ao ouvir isso, todo mundo corre para assistir. Ellen observa com atenção, é a primeira vez que vê Helmius lutar de espada. O duelo se estende por um bom tempo, e Ellen fica surpreso ao ver que Michael consegue acompanhar Helmius. No fim, os dois decidem encerrar a luta. Depois do duelo, Michael nota a presa enorme que Ellen trouxe. Impressionado com a força dele, propõe um spar amistoso entre os dois. Helmius chama Allen e entrega uma espada. Ellen percebe na hora, a lâmina é de Mithril. Ele lembra que seus atributos de ataque subiram 7 níveis graças às caçadas recentes, por isso acredita que tem chance de vencer. O duelo começa, mas, para sua surpresa, Michael é muito mais forte e rápido do que ele imaginava.
Desde o início, Michael parte para a ofensiva e dita o ritmo da luta. Ele mantém o controle o tempo todo. Mesmo se esforçando, Allen acaba derrotado. Ele aceita o resultado sem reclamar. Reconhece que Michael está em outro nível. No fundo, sabe que nunca teve muita chance. Cecil e Thomas correm para parabenizar Michael, dizendo o quanto ele ficou mais forte. Michael explica que melhorou depois de completar uma dungeon durante o verão. Também comenta que recebeu treinamento pessoal de esgrima com Barg, o famoso mestre da espada. Ellen ouve isso em silêncio e pensa, então é assim que deve ser viver no modo fácil. Antes de ir embora, Michael avisa que só voltará no verão seguinte. Ao ouvir isso, Ellen pede para Michael prometer que, quando ele voltar, os dois vão duelar de novo. Michael aceita. Mas, em troca, pede que Ellen cuide bem da Cecil até lá. O tempo passa, e Ellen começa a ficar cada vez mais frustrado com sua posição como servo da Cecil. O objetivo dele é claro, tirar a família da pobreza o mais rápido possível. Se tivesse liberdade, ele caçaria monstros todos os dias. Ele começa a pensar seriamente em como poderia pedir demissão sem envergonhar o pai ou manchar a reputação da família. Alguns dias depois, Michael volta para a academia, deixando Cecil claramente triste com a despedida. Cerca de um mês depois, o Visconde Carnell visita a residência do Barão Granvelle. Allen está servindo durante a visita e lembra do que Hickel comentou antes. Carnell é Visconde e governa um feudo vizinho, ou seja, socialmente ele está um nível acima de Granvelle. Hickel não sabe exatamente o motivo da visita, mas avisa Allen discretamente para ficar atento. As famílias Granvelle e Carnell estão em conflito há séculos, e essa tensão nunca foi totalmente resolvida. Carnell governa as Montanhas do Dragão Branco. Hickel explica rapidamente a situação. As montanhas são ricas em depósitos de mitril, um metal raro e extremamente valioso. O problema é que um dragão poderoso vive na região, tornando qualquer tentativa de mineração praticamente impossível. Por causa disso, o feudo Granvelle vem sofrendo uma grande queda econômica. Ao ouvir isso, Ellen percebe que o problema vai muito além de uma simples disputa territorial. O Barão Granvelle vai direto ao ponto e pergunta qual é o verdadeiro motivo da visita. Diz claramente que Carnell não viajaria tão longe só para compartilhar uma refeição. Carnell confirma. Ele explica que sua filha mais nova recentemente concluiu a cerimônia de avaliação, e ele veio anunciar o resultado. Ao ouvir isso, Ellen torce internamente para que Mesh tenha recebido um talento, principalmente lembrando da habilidade que ela demonstrou com a lança. Com um sorriso satisfeito, Carnell revela que sua filha não possui talento algum. Em seguida, lembra que 2 dos 3 filhos de Granvelle têm talentos, e comenta que deve ser infeliz estar na posição de Granvelle. Granvelle responde com ressentimento contido e uma inveja impossível de esconder. Ellen fica confuso. Ele sempre acreditou que possuir talento era motivo de celebração. Nas cerimônias de avaliação, viu plebeus comemorarem quando recebiam um talento e ficarem devastados quando não recebiam. Mas entre os nobres, a reação parece invertida. Ele começa a suspeitar que talentos tragam complicações políticas ou sociais dentro das famílias aristocráticas. Depois de entregar sua mensagem, Carnell vai embora em sua carruagem. Meses depois, chega outubro. Ellen agora tem 9 anos. No seu dia de folga, ele vai até a Guilda dos Aventureiros e encontra Raven e o grupo. Ele anuncia que está pronto para enfrentar monstros Rank C. Todos ficam surpresos. Monstros Rank C são perigosos até para muitos aventureiros adultos. Mesmo assim, reconhecem a habilidade de Ellen, mas aconselham que ele pelo menos compre uma armadura adequada. Eles o levam até uma loja de armaduras e mostram vários conjuntos. O que mais chama a atenção de Ellen é uma armadura vermelha. Ele escolhe essa e sai direto para caçar. Hawkins faz o reconhecimento da área e encontra um Orc Rank C dormindo. Allen libera o Esquadrão Tam. Juntos, derrotam o monstro sem muita dificuldade. Depois de fazer o abate, ele obtém uma pedra mágica Rank C e sente orgulho. Praticamente conseguiu a caça sozinho. Mesmo assim, lembra de manter a humildade. A derrota contra Michael provou que ele ainda tem muito que evoluir. Logo depois, Hawkins encontra outro monstro Rank C. Ellen corre até o local e descobre que é uma formiga blindada Rank C. Ele libera imediatamente seus tigres dente de sabre, mas os ataques não fazem efeito contra a carapaça endurecida da criatura. Pensando rápido, ele muda a estratégia e invoca suas borboletas, fazendo a formiga cair no sono. Quando ela desaba no chão, Ellen puxa a adaga e tenta finalizar, mas a carapaça é muito mais resistente do que ele imaginava. De repente, a formiga acorda. Começa uma luta desesperada. Allen golpeia repetidamente até finalmente conseguir derrubá-la. O Grimório exibe os status de recompensa como de costume. No começo, tudo parece normal, mas então ele percebe algo estranho. Seu atributo de inteligência está extremamente alto. Ele começa a se perguntar, será que isso significa que ele pode usar magia? Movido pela curiosidade, pede para Cecil arranjar um professor para avaliar sua aptidão mágica quando voltarem.
Cecil duvida que vá dar em alguma coisa, já que Ellen nunca demonstrou afinidade com magia. O professor coloca uma esfera de cristal nas mãos dele e manda concentrar. Allen tenta várias vezes, nada acontece. A esfera não reage. A conclusão é clara. Allen não pode usar magia, não consegue conjurar feitiços. Mesmo assim, ele continua intrigado. Se realmente não tem habilidade mágica, então por que o atributo de inteligência dele é tão alto? Esse foi o fim do episódio 8. Se inscreve para não perder o próximo.